Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, agora trazendo a resolução, ou melhor, alguns exercícios resolvidos na lista de exercícios 9 da disciplina de Princípios de Fenômeno de Transportes. Na lista 9, ou melhor, na unidade 9, nós estamos abordando ali a questão do conceito de temperatura, nível de agitação molecular e escalas termométricas. E essa lista ela está bem voltada para a questão de conversão de unidades, trabalhar ali com a questão dos termômetros, ela é voltada para esse princípio. Então vamos lá. Então, primeira questão. Uma temperatura de 162 Fahrenheit, ou graus Fahrenheit, é equivalente a que temperatura em kelvins? Então a gente precisa aqui nada mais de fazer a conversão dessa unidade. Como que nós fazemos isso? Nós temos o seguinte, a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9, é igual à temperatura em Kelvin, menos 273,15, dividido por 5. Interessante trazer essa observação para vocês, porque esta parte aqui de cima é a relação da temperatura Celsius. Então, é a conversão ali de Celsius, quanto você quer descobrir a questão de quanto vale uma temperatura em Celsius na escala Kelvin. Então é como você faz a conversão, praticamente você substituiu, você fez a igualdade ali para estabelecer quanto que vale Celsius. Mas ok, então vamos lá. Para fazer essa questãozinha, nós teremos, substituindo 162 menos 32 dividido por 9, vai ter que ser igual à temperatura Kelvin, menos 273,15. Faltou aqui um 3,15 dividido por 5. E esse 9 ficou estranho. Então nós teremos 162 menos 32, nós vamos ter aqui 130 dividido por 9. Já vou aproveitar, vou pegar esses 5 que nós temos aqui, ele vai passar multiplicando aquela conta. Então vou colocar aqui vezes 5, vai ter que ser igual à temperatura Kelvin, menos 273,15. Perfeito? Já vou também isolar. Então, nós teremos aqui 130 dividido por 9 vezes 5, mais os 273,15, vai ser igual à temperatura na escala Kelvin. Então, nós teremos, vou pegar a calculadora, já que a gente tem um valor ali, 373,15. Então, 130 vezes 5... dividido por 9, dá um número não muito legal, mais os 273,15. Teremos então que a temperatura na escala Kelvin vai ser de 345,37 Kelvin aproximadamente. Então, equivalente a 162 graus Fahrenheit. Vamos para a próxima, a questão 3. A diferença de temperatura entre o interior e o exterior de uma residência em um dia frio é de 57 graus Fahrenheit. Expresse essa diferença na escala Celsius e na escala Kelvin. Então, fazer uma conversão também. Então, nós temos que a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual, vamos responder aqui a letra A, vai ser igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Nós temos 57 graus Fahrenheit, então temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser 57 menos os 32 dividido por 9. 57 menos 32, nós vamos ter aqui 25. Então, nós teremos temperatura Celsius
em Celsius vai ser 25 vezes, olha lá, esse 5 está dividindo, ele passa multiplicando, dividido então por 9. Então teremos que a nossa temperatura 25 vezes 5 dividido por 9, 13,89 aproximadamente. 13,89 graus Celsius. E a letra B, ele quer que a gente expresse esse mesmo valor na escala Kelvin. Então, eu vou fazer a conversão de Celsius para Kelvin. A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin mais 270, menos 273,15. Ou seja, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273,15. Perfeito? Nós temos ali que a temperatura é de 13 em Celsius, 13,89, mais os 273,15. Então, a nossa temperatura na escala Kelvin vai ser, vou somar, mais 273,15, nós teremos 287,04. 287,04 Kelvin de temperatura, aproximadamente. Perfeito? Vamos lá para a nossa questão 5. O ponto de ebulição do hidrogênio líquido é de 20,3 Kelvin a pressão atmosférica. Qual é essa temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Então, de novo, uma questão aqui de conversão de unidades. Então, vamos lá. Convertendo Kelvin para Celsius. Então, temos temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273,15. Então, nós temos que a temperatura em Celsius vai ser igual a 20,3 menos dos 273,15, o que vai nos levar a uma temperatura em Celsius, ou em graus Celsius, de 20,3 menos 273,15, menos 252,85 graus Celsius. E agora a gente precisa desse valor na escala Fahrenheit. Vamos lá. Podemos fazer a conversão do Kelvin para Fahrenheit, graus Fahrenheit, ou fazer do grau Celsius para Fahrenheit, já que a gente conhece a temperatura em Celsius. Eu vou usar a temperatura em Celsius. Temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer para agilizar um pouquinho na hora de fazer a conta. Exemplo, eu quero esse cara. Então, eu tenho que a temperatura em Fahrenheit ela vai ser igual à temperatura em Celsius dividido por 5. O 9, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando, então vezes 9. O 32 está subtraindo em relação à nossa temperatura em Fahrenheit, então ele vai somando. Isso aqui me garante uma agilidade maior para fazer esse tipo de conversão. Então, se eu quero fazer a conversão de Fahrenheit, de Celsius para Fahrenheit, eu posso usar essa expressão. Então, a temperatura em Fahrenheit ela vai ser de menos 252,85 vezes 9 dividido por 5 mais 32. Então, teremos aqui que a nossa temperatura em Fahrenheit vai ser, temos já aqui o nosso valor, vezes 9 dividido por 5 mais 32, teremos então menos 423,13 graus Fahrenheit para a temperatura de 20,3 Kelvin, que é o ponto de ebulição do hidrogênio. Okay? Vamos lá então para a questão 7.
O Vale da Morte detém o recorde da mais alta temperatura registrada nos Estados Unidos. Em 10 de julho de 1913, em um local chamado Furnace Creek Ranch, a temperatura aumentou para 134 graus Fahrenheit. A menor temperatura já registrada nos Estados Unidos ocorreu em Prospect Creek Camp, no Alasca, em 23 de janeiro de 1971, quando a temperatura despencou para 79,8 graus Fahrenheit. Converta essas temperaturas, acho que aqui faltou um negativo, né? Menos 79,8 graus Fahrenheit, a menor temperatura. 70. Menos, faltou um negativo ali, pessoal. Converta essas temperaturas para a escala Celsius e converta as temperaturas em Celsius para Kelvin. Ok, né, nós temos aqui duas situações. Então vamos pegar a de maior. Então convertendo aqui a temperatura de Fahrenheit de 134 graus Fahrenheit para Celsius. Vamos usar a expressão que eu acabei de montar na anterior. Ou melhor, vamos tentar aqui desenvolver uma expressão para agilizar esse processo. Então a gente sabe que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Posso dessa expressão isolar a temperatura em Celsius. Temperatura em Celsius vai ser então a temperatura em Fahrenheit menos os 32 vezes 5 dividido por 9. Tenho aqui uma expressão de forma concisa que faça essa conversão. Então, para o primeiro caso, 134. Então, primeiro caso, temperatura em Celsius vai ser igual a 134 menos 32 vezes 5 dividido por 9. Então, a temperatura vai ser, abre parênteses, 134 menos 32, fecha parênteses, vezes 5 dividido por 9. Teremos 56,67 aproximadamente graus Celsius, maior temperatura no Vale da Morte. Agora o segundo caso, que é a menor temperatura, menos 79,8. Então vamos lá, aplicando a mesma expressão, temperatura em Celsius vai ser menos 78,8 menos 32 vezes 5 dividido por 9. Temperatura em Celsius vai ser, então, de menos 78,8 menos 32 igual vezes 5 dividido por 9. Menos 61,56 graus Celsius aproximadamente para a menor temperatura obtida nos Estados Unidos. Certo? Vamos para B. Então, essa aqui era a letra A. A B, ele quer que a gente converta de Celsius para Kelvin. Então, temperatura Kelvin, vamos pensar um pouquinho antes, né? Na verdade, a gente sabe que a temperatura em Celsius ela é igual a temperatura em Kelvin menos 273,15. Agora há pouco eu falei, bom, se eu quero então a temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Perfeito? Então, para o primeiro caso, nós temos o seguinte: temperatura 56,67. Então, a temperatura em Kelvin vai ser 56,67 mais os 273,15. A temperatura em Kelvin vai ser igual a 56,67 mais 273,15. 329
16,82 Kelvin de temperatura. E o segundo caso, nós temos uma temperatura Celsius de menos 61,56. Então a temperatura em Kelvin vai ser menos 61,56 mais os 273,15. A nossa temperatura em Kelvin vai ser de menos 61,56 mais os 273,15. Nós teremos 211,59 Kelvin de temperatura para o segundo caso. Certo, pessoal? Então, essa primeira parte que a gente fez até o momento são todas as questõezinhas voltadas para a conversão entre as escalas. Então, praticar, treinar a conversão entre as escalas termométricas. Agora a gente vai começar a resolver alguns probleminhas envolvendo essas escalas. Nós temos aqui mais dois probleminhas, o 8 e o 9. Então, dois termômetros, um com a escala Celsius e outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 40 graus Celsius, a temperatura marcada no termômetro em Kelvin, nossa, não é um problema, é uma questão de conversão. Ele dá aqui qual que é a temperatura em Celsius, ele quer saber qual é a temperatura marcada em Kelvin. Muito bem, é uma conversão. Então a gente viu ali que a temperatura em Kelvin ela é igual, comparada à temperatura em Celsius, acrescentado 273,15. Então a temperatura em Kelvin vai ser 40 mais 273,15. Temos que a temperatura em Kelvin vai ser de 373,15 mais os 40, 313,15 Kelvin, já que eles estão fazendo a mesma medição. E vamos ali para a última questão que eu vou estar trazendo nessa resolução, que é a questão 9. Então, em um experimento no laboratório, um aluno decidiu observar a variação de temperatura em relação ao comprimento da coluna de mercúrio no interior de dois termômetros. Sabendo que o mercúrio é sensível ao calor e a temperatura marcada no termômetro é proporcional ao deslocamento do fluido, ou deslocamento do fluido no tubo, qual a temperatura no termômetro 1 em graus Celsius, sabendo que a temperatura no termômetro 2 marca 48 graus Celsius. Então, quando ele diz para nós, pessoal, aqui pode ser resolvido por uma regra de 3, mas é interessante que ele traga que é proporcional ao deslocamento. Então, a razão entre os deslocamentos é igual à razão entre as temperaturas. Então, como que eu posso estar resolvendo isso daqui? Eu sei que eu tenho 48 graus Celsius para um comprimento de 24. Então, eu vou colocar o seguinte, e aqui eu tenho 16 para uma temperatura X. Vou colocar aqui temperatura em Celsius. Mas por uma temperatura em Celsius eu tenho 16, que eu não sei, centímetros, e para 48 graus Celsius eu tenho uma coluna de 24 centímetros. Então a gente pode fazer uma comparação. 48 graus Celsius está para 24 centímetros, que vai ser igual à temperatura em Celsius em relação a 16. Tenho aqui uma razão, então uma comparação entre duas proporções, então entre as duas razões. Note que nós vamos ter aqui, todas são em graus Celsius, aqui também é centímetro, posso simplificar centímetro com centímetro, mas 48 por 24 são 2, igual a temperatura em Celsius por 16. Então nós vamos chegar, neste caso, que a temperatura em Celsius vai ser 16 vezes 2.
e 16 vezes 2 são 32 graus Celsius. Então, para uma coluna de 16 centímetros de mercúrio, nós teríamos aqui uma temperatura de 32 graus Celsius. Perfeito? Dá para resolver por regra de 3? Dá para resolver por regra de 3. A gente poderia também fazer a montagem, né? Nós temos 16 centímetros está para x graus Celsius e você tem 24 centímetros está para 48 graus Celsius. Então aqui comprimento e aqui temperatura. Trabalhando com essa expressão, nós chegaríamos aqui em 24x, que é igual a 16 vezes 48. O 24 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós teremos 16 vezes 48 dividido por 24. Caímos, no caso, ali, ó, 48 dividido por 24 dá 2. 16 vezes 2 é 32. No caso ali, a variável x, a incógnita, está na temperatura em graus Celsius. Perfeito? Então também dava para resolver ali por regra de 3, já que regra de 3 é a relação de uma proporção. Pessoal, obrigado para quem assistiu até aqui. Um grande abraço e logo mais trarei as demais resoluções das outras listas. Fui!